O tempo do fim seria aberto então de acordo com o brotar da figueira. É por isso que os irmãos estão vendo esse reboliço grande em Israel. Para quê? Para que a Rússia saia do caminho que foi que marcou a abertura da semana 64, a morte de Yahshua. O que foi que marcou o fechamento da semana de número 69, em Massada, a figueira sendo cortada com força. O que foi que marcou o brotar da figueira? Incríveis dores de parto de Israel na Segunda Guerra Mundial. Irmão, e o que é que vai marcar a abertura desta semana? A guerra de Gog e Magog, meus irmãos. Ela tem que acontecer no início da semana. Esta guerra ela vai confirmar totalmente a abertura da semana de Daniel. Eu me chamo Igor, seja muito bem-vindo ao canal. Estou gravando este vídeo para edificar você acerca do momento em que nós estamos vivendo sobre a humanidade. Por que que o mundo ele não anda normal? O que está acontecendo? Por que estão acontecendo essas assolações sobre a face da terra? Que momento nós estamos vivendo diante do Criador dos céus, do Criador da terra, da fonte das águas? Para isso nós vamos precisar da Escritura. Você abra lá em Daniel, capítulo 9, versículo 26. Vamos fazer aqui uma revisão rápida de uma parte da semana de Daniel. Daniel 9, 26 vai dizer o seguinte: e depois das 62 semanas de anos, no verso 2 você vai perceber isso, será tirado, será morto, será cortado o Mashiach, o Messias. Bem, se você ver aqui no quadro branco, eu desenhei uma linha do tempo. Bem simplória, bem simples. Aqui apresento o ano do nascimento do Mashiach, o ano de sua morte, em que ele foi pendurado no madeiro, o ano em que a figueira foi cortada, o ano 73 depois do Mashiach, a figueira foi totalmente cortada, e coloquei em paralelo aqui embaixo as semanas proféticas, as semanas de Daniel. Vou mostrar para você que a última semana ela já se abriu diante de nossos olhos. Só que a humanidade ainda não se deu conta e ainda não percebeu que chegou o momento de julgamento sobre a face da terra, o momento de juízo. Chegou a hora de temer ao Criador. Chegou a hora de se posicionar diante do Criador espiritualmente. Então Daniel 9:26 vai dizer: e depois das 62 semanas, depois das 62 semanas, é a semana 63. Yahshua morreu no dia 14 de Nissan da semana 63, no último dia da semana 63. Ele já ressuscitou dentro da semana de número 64. Por isso a Escritura vai ser enfática, que depois das 62 semanas, da semana 63, o Mashiach será morto. Ele teve uma vida de 31 anos. Ele morreu no ano 31, depois de seu nascimento. Não 33, como afirma o Evangelho de João. Ele não passou por 3 Páscoas, ele só passou por uma e morreu nela. Você pode comprovar isso em Isaías, capítulo 61, versículo 2. Yahweh o ungiu para pregar o ano, não é os anos, não é os 3 anos, é o ano aceitável de Yahweh. Veja também em Lucas, capítulo 4. O que acontece? No dia da imersão de Yahshua, se cumpre aquela profecia: tu és meu filho, eu hoje te gerei. O nascimento espiritual ali de Yahshua diante das hostes celestiais. E aí, quando ele estava com cerca de 1 ano de ministério, ele foi sacrificado pelos nossos pecados. Por quê? Porque o Cordeiro Pascual, o verdadeiro Cordeiro, que foi morto pelos pecados do povo eleito, ele teria que ter no máximo 1 ano de idade. Isso está lá em Êxodo, capítulo 12, verso 5. Então Yahshua não morreu com 33 anos, com 3 anos depois da sua imersão. Ele morreu com 31 anos, na semana de número 63. E aí 42 anos para frente, 6 semanas proféticas de Daniel para frente, 6 vezes 7, 42 anos, encerra-se a semana de número 69. Esse encerramento aconteceu no ano 73 depois do Mashiach. Estou só revisando aqui juntamente com os irmãos. Então acompanhe comigo. Irmão, qual foi o dia que abriu-se a semana de número 64? E Yahshua morreu no último dia da semana de 63. Qual foi o dia que abriu a semana de 64? Que é o único dia que abre a semana profética.
dia 15 de Nissan, meus irmãos. Yahshua já ressuscitou no ano 64. Por quê? Porque a semana se abriu no dia 15 de Nissan, que se abriu a semana de número 64. Por quê? Porque a semana termina no dia 15 de Nissan e se abre à meia-noite no dia 15 de Nissan. Você está entendendo? Por isso que Masha, no dia 14 de Nissan, celebrou a Páscoa. Quando foi meia-noite, o anjo da morte passou matando os primogênitos dos egípcios e Moisés levou o povo para fora do Egito para atravessar o Mar Vermelho. Quando? No dia 15 de Nissan, no primeiro mês para o Eterno do calendário judaico. No mês inicial. Não foi no dia 15 de Iyar. Não foi nenhum outro mês, nenhuma outra data. Por quê? Porque a semana profética, meus irmãos, ela só pode ser aberta no dia 15 de Nissan. Por isso que a semana 64 aqui, ela começou no dia 15 de Nissan, logo depois da morte do Mashiach. Mashiach já ressuscitou na semana de número 64. A semana se abriu no dia 15 de Nissan. Por isso que a fortaleza de Massada ela vai cair na primavera de Nissan, no dia 15 de Nissan. Leia a história dos judeus de Josefo. Então nós vamos já voltar aí para o dia 15 de Nissan. Aí a profecia vai dizer, e até o fim, Daniel 9:26, e o povo do príncipe que há de vir, o povo do príncipe que há de vir, que príncipe, irmão Igor? Emanuel, de Isaías capítulo 8, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Não é o príncipe que vai destruir a cidade e o santuário neste momento mencionado. É o povo do príncipe que há de vir. Por quê? Porque está fazendo uma alusão ao filho da perdição. Está fazendo uma alusão a Emanuel, de Isaías capítulo 8. O povo do príncipe, o príncipe que haveria de vir. Quando que ele haveria de vir? No tempo do fim. Daniel capítulo 11, verso 40. Vai adentrando o tempo ali do fim na guerra de Gog e Magog. No capítulo 12, à meia-noite, o arrebatamento dos primogênitos, dos 144 mil. Depois nós vamos ver essa questão. Então o príncipe haveria de vir quando? No tempo do fim. Mas o povo do príncipe, Roma, o Império Romano, a filha da Babilônia, ela já estava naqueles dias atormentando o povo do Eterno. Foi o que eles fizeram. Destruíram com Jerusalém, destruíram com Israel, acabaram com a última resistência judia na fortaleza de Massada, no ano 73 depois do Mashiach, naquela primavera. Então aguenta aí. Vamos aqui passar aqui e continuar nessa linha do tempo. Nós vimos que depois das 62 semanas, na semana 63, foi morto Yahshua. Na semana de número 69, caiu a última resistência judia. A figueira foi cortada no ano 73 depois do Mashiach. Continuando na nossa linha do tempo, irmãos, nós chegamos no ano de 1948. A figueira foi cortada no ano 73 depois do Mashiach. 1948. Como pode nascer uma nação em um só dia? 14 de maio, a figueira brota. A geração da figueira começa a ser contada. A igreja deveria estar atenta. Por quê? Porque Yahshua soltou uma profecia. Não passará esta geração, a geração da parábola da figueira, sem que todas estas coisas aconteçam. Que coisas? As coisas relatadas por Yahshua que aconteceriam no tempo do fim, para que fosse estabelecido o dia do descanso, o milênio. Então a figueira brotou em 1948. Mais 73 primaveras, 73 anos, chegamos no ano de 2021. 2021 é a data limite para a última semana abrir. Por quê, irmão Igor? Aqui nós temos 7 anos. Por que, irmão Igor, que 2021 é a data limite para a última semana abrir? Porque Yahshua disse que não passaria uma geração. E no Salmo 90, Moisés vai dizer que uma geração ela é de uns 70 anos, no máximo 80. Vamos ler aqui o Salmo 90, você vai ver que uma geração não pode passar dos 80 anos. Quando nós contamos de 1948 a 2028, nós temos as 80 primaveras máximas para que se cumpra todas estas coisas e se inicie o reino milenial do Mashiach. As semanas foram interrompidas na semana de número 69. Aqui é feito o quê? Um lapso temporal em que a semana
ela não é aberta até que se chegue o tempo do fim. O tempo do fim seria aberto de acordo com o código. Daqui a pouco nós iremos mostrar. O tempo do fim seria aberto então de acordo com o brotar da figueira. Com a contagem do brotar dessa figueira dentro de uma geração. E aí nós chegamos na data limite. Qual é a data limite, irmão Igor? Para que esta semana ela seja aberta? A data limite, meus irmãos, é o dia 15 de Nissan de 2021. 28 de março de 2021. Porque de 1948 até 2028, nós temos 80 anos. O limite da geração, segundo o Salmo 90. Não pode se passar esse tempo. Então ela não pode ser aberta em 2022. Por que não pode ser aberta em 2022? Porque iria até 2029, estouraria os 80 anos da geração. Ela não pode ser aberta após o dia 15 de Nissan. As semanas de Daniel, elas fecham no dia 15 de Nissan e abrem no dia 15 de Nissan. Não existe isso de a semana se abrir no dia 5 de Iyar, no dia 10 de Iyar, em outros meses do calendário judaico. Não. A semana ela só pode ser aberta e fechada no dia 15 de Nissan. É por isso que a semana ela já foi aberta, porque entrou na data limite. A questão é a seguinte, quando chegou o ano de 2018, 2019, 2020, a igreja deveria estar atenta. Então lá no Salmo 90, no verso 10, meus irmãos, vai dizer o seguinte: a duração da nossa vida é de uns 70 anos. E se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós somos arrebatados. Eu vou ler novamente agora, passando os códigos para os irmãos. A duração da nossa vida é de uns 70 anos. Por que uns? Porque a figueira brotou em 1948. Quando ela se aproximasse dos 70 anos, 2019, 2020, 2018, a igreja deveria estar atenta aos sinais que estariam acontecendo sobre a face da terra para saber se a última semana ela havia sido aberta. Então chegou 2018, nada aconteceu. 2019, os sinais não aconteceram dos seus. 2020, o mundo ele já entrou num novo normal. Você sabe muito bem. O mundo não ficou mais normal após a Páscoa de 2020. Porém, nós podemos saber que a semana não foi aberta em 2020, porque o que vai marcar também o início dessa semana profética é a Guerra de Gog. A Guerra de Gog e Magog ela vai acontecer no início da semana profética. Veja lá em Ezequiel, capítulo 39, versículo 9. Israel vai usar os despojos da Guerra de Gog e Magog por mais 7 anos. E não confunda a Guerra de Gog com a Guerra de Gog que vai acontecer após o milênio. Vão ter duas. Na live de sábado eu vou explicar essa questão. A Guerra de Gog ela tem que acontecer aqui, ó. Então a profecia vai dizer aqui: e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, se alguns pela sua força conseguem atravessar os 7 anos tribulacionais da última semana, o melhor deles é canseiro e enfado. Por quê? Porque esses 7 anos que a humanidade vai atravessar são anos ruins, são anos de vacas magras, são anos de peste, de tribulações, de julgamentos sobre a face da terra. A hora do juízo chegou. É vinda a hora do seu juízo. Pois passa rapidamente, nós somos arrebatados. Falando do arrebatamento dos rabiscos, que acontecerá no final da semana. E então será estabelecido o reino do Mashiach. Então nós podemos também perceber um código também dentro dessa questão. O número 73. Vamos voltar aqui. Nós percebemos que do nascimento do Mashiach até a figueira ser cortada foram 73 anos. Então veio o juízo sobre a nação de Israel. Israel ficou sem o templo, ficou sem sua terra. Durante um longo período sofreu grandes massacres. E aí Israel teve dores de parto quando foi se aproximando do ano de 1948, Segunda Guerra Mundial. E no ano de 1948, a figueira brota. E do dia em que a figueira brotou até o ano de 2021, em que foi aberta a última semana profética,
nós temos novamente aqui o número 73. Este número 73, ele marca o início do julgamento sobre a face da terra. É tanto que depois dos 73 anos que a figueira brota, entra-se o período tribulacional, 2021 a 2028. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O momento de juízo sobre a humanidade chegou, meus irmãos. Irmão Igor, tem como saber o dia que foi aberta a última semana? Tem, meus irmãos. Através das escrituras, através dos códigos, nós podemos saber que foi aberto no dia 15 de Nissan. Vamos para cá. 70 semanas de Daniel. As 70 semanas de Daniel, meus irmãos, ela foi aberta em Neemias capítulo 2, verso 1, no mês de Nissan. Claro que pelas profecias nós sabemos que foi o dia 15 de Nissan. Por quê? Porque a semana de Daniel ela se abre no dia 15 de Nissan e se fecha no dia 15 de Nissan. Ela se fecha dia 15 e se abre dia 15 de Nissan. Nós sabemos que Yahushua morreu na semana de número 63. Ou seja, fechou a semana de número 63 ali no dia 15 de Nissan, abriu a semana de número 64 no dia 15 de Nissan. Novamente o dia 15 de Nissan, dia 31 depois do ano 31 depois do Mashiach. Nós sabemos também que a figueira foi cortada na primavera de Nissan, no ano 73 depois do Mashiach. Quando que fechou a semana 69, Moigo? 15 de Nissan. Da mesma forma, Moisés, ele celebrou a Páscoa no dia 14 de Nissan. E quando foi na meia-noite do dia 15, o anjo da morte passou no Egito. E Moisés, marcha, cheio do Espírito do Eterno, cheio do Ruach, levou o povo para fora do Egito. Quando? No dia 15 de Nissan. Porque é o mês inicial. Nissan, Abib, é o mês inicial do seu povo, do povo do Altíssimo. Então não existe isso de começar a semana em Iyar, nem em outro mês. A semana ela fecha e ela abre no dia 15 de Nissan. Aí fica a pergunta aqui para os irmãos. Quando que vai abrir a última semana? Vou botar um ponto de interrogação aqui. Precisa botar, irmãos, um ponto de interrogação para a gente saber quando é que vai abrir a última semana? É no mês de Iyar. A semana ela já foi aberta no dia 15 de Nissan. Ela não pode ser aberta em Iyar. Ela não pode ser aberta em outro período. A semana profética, a última semana, ela tem que ser aberta no dia 15 de Nissan. E ela foi aberta. Irmão Igor, quando foi o dia 15 de Nissan, aqui no ano de 5.781 judeu, no ano 2021 de nossa era? Foi no dia 28 de março, meus irmãos. E esse foi o dia em que a última semana profética, ela foi aberta. Dia 28 de março, dia 15 de Nissan. A semana foi aberta no dia 15 de Nissan, meus irmãos. É chegada a hora do seu juízo. É por isso que os irmãos estão vendo esse reboliço grande em Israel. Então o que marca a abertura da última semana de Daniel não é o arrebatamento. O que foi que marcou a abertura da semana 64? A morte de Yahushua. O que foi que marcou o fechamento da semana de número 69? Outro episódio muito sangrento. O suicídio coletivo em Massada. A figueira sendo cortada com força. O que foi que marcou o brotar da figueira? Incríveis dores de parto de Israel na Segunda Guerra Mundial. Irmão, e o que é que vai marcar a abertura desta semana? A guerra de Gog e Magog, meus irmãos. Ela tem que acontecer no início da semana. Esta guerra ela vai confirmar totalmente a abertura da semana de Daniel. É por isso que os irmãos estão vendo esse reboliço grande em Israel. Por quê? Porque a guerra de Gog está para estourar. Para quê? Para que a Rússia saia do caminho, o templo seja estabelecido,
1010 dias depois, a abominação desoladora ocorrerá no templo em Israel. Então nós já estamos no período de juízo. Entendeu? Espero que você tenha entendido essa questão. A chave do número 73 para a chegada do momento de juízo sobre a face da terra. Fica na paz de Alcha, igreja.